Replicantes amigos, estamos vivendo dias de saudades do tempo em que no Brasil um advogado podia dar voz de prisão a um desembargador de justiça em flagrante delito por abuso de autoridade. Vossa Excelência alterou as regras do jogo da legalidade. Com que autoridade o senhor fez isso? Como desembargador presidente da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O senhor está acima da Constituição, então? Caralho, o maluco é bravo. O senhor está acima da Constituição, acima dos seus pares, o senhor já está sendo advogado de qualquer outro. O senhor já está sendo processado criminalmente. Estou fazendo minha defesa por desacato e injúria. Vossa Excelência que parece que, infelizmente, não respeita e não utiliza aquilo que talvez tenha aprendido. O senhor está gentilmente convidado a se retirar do recinto. Não estou convidado, não, porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral. A menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. Assim, e decreto o senhor está convidado a sair acompanhado pelo nosso ilustre segurança. Não vou sair. O senhor vai decretar. Se o senhor decretar minha prisão de forma ilegal, eu decretar do senhor. Ô, Carlos. Os acontecentes precisam saber que todos podem dar voz de prisão quando presenciarem um crime. Tem esse direito também. No caso de flagrante. Então, Vossa Excelência também está presa em flagrante delito. Por abuso de autoridade, em flagrante delito. Tem voz de prisão desembargador. Um advogado ou um cidadão pode fazer isso. O senhor também vai querer. Não, eu estou fazendo meu trabalho. Você não pode me tirar daqui a pouco. O que nós vamos ver no vídeo de hoje é uma sequência de lambanças, atropelos à Constituição e o principal, o acovardamento daqueles que constituem a voz do direito, mas se apequenam diante de um juízo supostamente tirano. São cenas e análises que escancaram a fragilidade no nosso Estado democrático de direito. Estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB. Isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Como chegamos até aqui? Só pela ordem aqui. Como Vossa Excelência já bem alertou. Doutor, o horário do almoço ainda está longo. Não vou falar. Vossa Excelência, fique tranquilo que... Vamos seguir. A exemplo de Vossa Excelência, eu tomei um brunch reforçado. Então, Vossa Excelência, fique tranquilo. E como e quando iremos reestabelecer a normalidade do estado das coisas? Assista esse vídeo até o final e veja se você tem condições de responder essas perguntas. Tá preparado? Estamos acompanhando de perto e ao vivo os trabalhos da primeira turma do STF no julgamento da tentativa de golpe de Estado. A fase de instrução processual ocorreu com os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, seguidos dos interrogatórios dos 8 réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Agora está aberto o prazo para pedidos complementares das acusação e defesa, etapa que pode incluir novas provas, perícias e até possivelmente acariações. E o que chama atenção durante todo esse processo são os atropelos e descuidos do STF para com o devido processo legal, a começar do depoimento do delator que construiu a principal peça de acusação, que foi o relatório da Procuradoria-Geral da República. Faz tempo que eu não vou ao teatro, faz tempo que eu não vou ao cinema, mas me sinto aqui compensado com ter assistido a esses depoimentos, porque é um teatro, né? Um grande teatro, muito mal roteirizado, porque a PGR, o PGR, né, o Gonê, é um roteirista muito ruim, mas a gente tem visto que esse roteiro dele está ficando muito ruim, muito insosso, com muitas lacunas, né? Isso parece mais aquelas redações de adolescente, né, que, enfim, a gente não sabe onde começa, onde termina, aqueles desenhos que a árvore é maior que a casa, em proporção. Está muito ruim esse roteiro aí do PGR, e óbvio que provas a gente já sabe há muito tempo que não existem. Os procedimentos de interrogatórios que presenciamos nesse processo estão destoando escandalosamente do que se tem como procedimento de interrogatório previsto e realizado pelo Brasil nos últimos anos, como constata o advogado criminalista doutor Mário de Oliveira Filho. Eu aqui também na época do ditador Getúlio Vargas. Então, é um código onde o juiz pode tudo e as partes não podem nada. O juiz é o investigador, ele é o julgador e ele é o executor da pena. Reformas pontuais foram feitas, principalmente na questão da instrução criminal, que é o coração pulsante do processo. Ali é o que se decide tudo. Então, são ouvidas testemunhas, tem uma fórmula para ouvir testemunha, tem uma fórmula para se interrogar as pessoas. Absolutamente
contrário a tudo que o Alexandre de Moraes fez. Por exemplo, as testemunhas, que é o ponto fundamental de um processo penal, é a colheita da prova oral. Na prova oral, quem tem que produzir prova são as partes, a acusação e a defesa. Não é o juiz. Ah, mas vocês querem calar o juiz. Não, o juiz pode falar. O código fala o momento em que ele pode falar. O que o código proíbe é o juiz produzir provas. E o Alexandre de Moraes, ele está produzindo provas. Ele passa por cima da defesa, ele não obedece o artigo da lei que diz que as partes começam e ele, se tiver alguma dúvida, pergunta no final. Ele pergunta tudo e deixa para a defesa se tiver alguma dúvida. Nós padecemos ainda de um mal que é o único país da América Latina, um dos poucos do mundo, onde o Ministério Público senta-se ao lado do juiz. A imparcialidade, ela precisa ter também estética de parcialidade. O Ministério Público é parte, ele tem que sentar embaixo, junto com a defesa, onde está a defesa. Não é lá em cima com os juízes. Quando nós acompanhamos as audiências dessa fase processual, causa um pouco de estranheza. Não sei bem se é essa a sensação, ou seria um certo espanto em notar a posição que o juiz relator e supostamente vítima tem conduzido o interrogatório. Posso perguntar? Por favor. Obrigado, Excelência. Cídio, o presidente chegou a manifestar... É por intermédio do ministro relator, por favor. Certamente, Vossa Excelência. Obrigado. É um tom de superioridade ou de arrogância que afronta o artigo 212 do Código de Processo Penal. Esse artigo visa garantir a imparcialidade do juiz e a autonomia das partes na produção de provas. A regra geral é que as perguntas sejam feitas pelas partes diretamente à testemunha, com o objetivo de garantir que o testemunho seja livre e espontâneo, sem a influência do juiz. Nós tivemos uma reforma legislativa que alterou o modo de se perguntar em audiência. Então, hoje nós temos um sistema acusatório, que é diferente do sistema inquisitorial presidencialista que havia antigamente. Então, antes era o juiz, que era o presidente da audiência, que recebia as perguntas das partes, do advogado, do Ministério Público, e formulava essas perguntas, traduzia essas perguntas para o interrogado ou para as testemunhas. Em 2008 mudou a legislação e, de fato, o artigo 212, que é referente às testemunhas, permite que essa prova seja produzida diretamente, né, o que a gente chama de cross-examination. Então, as perguntas são feitas diretas pelos advogados, pelo Ministério Público, para a testemunha ou para o interrogado. O artigo 186 do Código de Processo Penal ainda prevê essa forma de formular perguntas pelo ministro relator ou pelo juiz, mas que hoje é interpretado já há muitos anos pelos juízes dentro de um sistema acusatório, ou seja, todas as audiências, seja para oitiva de réus, seja para depoimento de testemunhas, deve ser feito no sistema de cross-examination, porque não há esse filtro do juiz. Claro que o juiz sempre vai poder impedir uma pergunta impertinente, ou que seja repetida, ou que esteja induzindo o acusado a dizer alguma coisa, mas essa prova tem que ser produzida diretamente, garantindo a imparcialidade do juiz e o mínimo de interferência possível nessa produção de prova. Outra gambiarra desse julgamento, se é que assim podemos chamar, né? Já que eu usei a palavra atropelo, lambança, e daqui a pouco vai faltar vocabulário para descrever essas pontas soltas do processo. Então vamos lá. A gambiarra é a seguinte: o que preconiza o artigo 191 do Código de Processo Penal? Ele estabelece que em casos de vários acusados em uma ação, o interrogatório deve ser realizado separadamente para cada um. A lei visa garantir que a versão de um réu não seja influenciada pela do outro, evitando possíveis manipulações ou constrangimentos. Agora, o que nós assistimos até aqui é um verdadeiro roda-viva da justiça, com perguntas Bluetooth. Deixa que eu vou te explicar. Primeiro, o procurador faz as perguntas para Alexandre de Moraes, que encaminha para o réu, que está ali na frente dele, e o réu responde se achar que deve. Depois, é a vez do advogado de defesa do réu seguir essa mesma dinâmica, perguntas para o relator, que encaminha para o réu, que responde. Nada é perguntado diretamente, por isso o apelido dado pelo réplica de perguntas Bluetooth. E depois, a roda gira para cada advogado de defesa dos outros réus fazerem as suas perguntas Bluetooth até o último advogado. O Dr. Paulo Renato, se tem alguma questão. Não, excelência, sem perguntas. Dr. Demóstenes. Sem perguntas, excelência. Dr. Matheus. Sem perguntas, excelência. Dr. Paulo Amador. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro Fux. Bom dia, ministro Coné. Sem perguntas, excelência. Dr. Andreu. Sem perguntas, excelência. Dr. Rodrigo. Agradeço.
Uma outra preocupação é justamente essa dos réus assistirem às audiências dos outros co-réus, o que é vedado pelo Código de Processo Penal. Inclusive, na própria lei de colaboração, que regulamenta a colaboração premiada, diz expressamente que o colaborador tem que ser ouvido separadamente dos demais réus. Tudo isso para preservar essa produção da prova, para ter essa neutralidade no conteúdo do depoimento, não tem interferência nenhuma. Veja-se que com essa bancada de réus que se criou no Supremo, claro que nós não sabemos o motivo, mas a verdade é que os co-réus não perguntaram por meio de seus advogados quase nada, não formularam quase nenhuma pergunta para os interrogados. O mais engraçado é que o Procurador-Geral da República, aquele cidadão de óculinho e cabelinho estilo Rony Cócegas, está ali olhando tudo. Ele, independente de estar ali como acusador, é e sempre será o garantidor da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais no Brasil. A ele a OAB deverá recorrer diante de abusos, absurdos, bizarrices e gambiarras jurídicas procedidas em sessão por juízes não tão bem afeiçoados com a Constituição Federal. Mas aí a OAB, nesse caso, tem sido outra piada de mau gosto, como as piadas que estamos assistindo nesse teatro de horrores, que começou lá atrás, com a peça da acusação da Polícia Federal. A Polícia Federal fez um relatório de 884 páginas e quero render as minhas homenagens aqui ao Dr. Ruiter de Miranda, que me sucedeu aqui, demonstrou bravamente as contradições desse relatório final da Polícia Federal, que quando a gente lê parece que reuniram várias pessoas diferentes, cada uma escreveu um pedaço, juntaram esse relatório e enviaram tamanha as contradições das provas e contra as provas contra o próprio relatório da Polícia Federal na construção dessa peça que, com todas as vênias, absurda. Daí tem um julgamento dessa monta sendo entregue à primeira turma do STF e não ao pleno. Teve também a prisão de Felipe Martins, acusado de ter fugido para os Estados Unidos em um dia que ele pediu iFood em Curitiba. E depois a PF negou o próprio pedido de Alexandre de Moraes para entregar os dados de geolocalização do celular do réu, que comprovaria que ele não esteve lá na gringa naquele dia. E a delação de Mauro Cid, realizada 9 vezes, rolou até uma última chance, com direito à ameaça ao seu pai, à sua esposa e à sua filha maior, caso ele não refletisse junto com seus advogados sobre as contradições e omissões de sua delação. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Mas para esse vídeo não virar uma série, podemos finalizar nosso momento bizarrice suprema com essa cena patética diante de uma das bancas de advogados mais caros e renomados do nosso país, em plena Suprema Corte. O motivo da minha intervenção, Excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, Excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, Excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9:02.
possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio. O senhor comemora também numa quermesse. Numa democracia, qualquer julgamento, do mais simples ao mais complexo, independentemente de quem esteja sendo julgado, deve ser pautado pelo devido processo legal. O cumprimento rigoroso dessas normas é a única garantia de um julgamento justo. Quando esse rigor é abandonado para dar lugar a invencionices e arbitrariedades, ainda que sob o pretexto de boas intenções, não são apenas os julgamentos que se tornam injustos, é a própria justiça que acaba ferida de morte. Infelizmente, o STF parece determinado a seguir por esse caminho. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe o seu like e se o botão do hype estiver ativado, manda ver nele também para dar uma força a esse humilde canal. Considere também se inscrever e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e teremos um encontro marcado no próximo vídeo.